20 engenheiros travaram por semanas, mas uma faxineira resolveu em minutos. Hoje, ela comanda uma empresa avaliada em 50 milhões e foi pedida em casamento diante de uma plateia inteira. Mas tudo começou quando Valéria Ramalho, com os joelhos no chão e uma vassoura na mão, ousou resolver uma equação que ninguém da empresa ousava encarar. Era só uma faxineira, sem diploma, sem crachá de prestígio, sem cadeira na sala de reuniões, ignorada por todos, menos por sua mãe, Dona Helena, e pela irmã mais nova, Sofia, que viam nela muito mais que um uniforme sujo. Dentro da empresa, risos, olhares tortos, preconceito. Do outro lado, coragem, inteligência e um coração que nunca desistiu. E quando Valéria se torna essencial para um projeto milionário, o sistema a destrói publicamente, humilhada, expulsa, apagada da história. Mas ninguém imaginava o que ela faria depois. Como uma mulher sem diploma virou a mente mais brilhante da empresa. E por que até o CEO, Ricardo Albuquerque, se ajoelhou aos pés dela? Era ainda madrugada quando o despertador antigo tocou. Valéria abriu os olhos sem pressa. O corpo doía, mas o coração já estava em movimento. Eram 4h22 da manhã. No fogão, o café coava devagar enquanto o cheiro do pão aquecido se espalhava pela pequena casa. No quarto ao lado, Sofia ainda dormia, com o caderno de matemática aberto no colo. A mãe, Dona Helena, já estava de pé, sentada na cadeira de balanço, fazendo crochê como fazia todas as manhãs. O mundo lá fora era escuro, mas dentro daquela casa simples havia luz. Uma luz que não vinha da lâmpada, mas da fé teimosa de 3 mulheres que se sustentavam umas nas outras. Valéria vestiu o uniforme azul da empresa, pegou a bolsa gasta, encheu a garrafinha com água e deu um beijo silencioso na testa da irmã. No portão, Helena segurou sua mão com firmeza. Você vale mais do que eles enxergam, minha filha, mas o mundo tem o hábito cruel de só ver o que brilha por fora. Valéria sorriu, tentando disfarçar o peso que carregava por dentro. Ela já sabia o que a esperava. Os corredores frios da Albuquerque Tech, onde ninguém sabia seu nome. Só a reconheciam pelo som da vassoura deslizando no chão de vidro. O ônibus chegou lotado. Ela foi de pé o caminho todo, apertada entre mochilas, pastas e olhares que passavam direto por ela, como se não existisse. Chegando à empresa, pegou o crachá de colaboradora terceirizada, atravessou o saguão de mármore reluzente e começou sua ronda. Era sempre assim, limpar antes que os verdadeiros colaboradores chegassem. Antes que os homens de gravata e as mulheres de salto alto ocupassem as salas com paredes de vidro, falando termos em inglês que ela já não fazia mais questão de entender. Mas naquele dia, algo diferente pairava no ar. Na sala 32B, um grupo de engenheiros debatia em voz alta. Palavras confusas, fórmulas, gráficos, equações inacabadas projetadas na parede. Eles estavam há dias tentando resolver um problema técnico que impedia o lançamento de um novo software. Valéria parou por um segundo com o rodo na mão. Franziu a testa. Aquilo fazia sentido, ou melhor, estava errado. Ela sabia o que estava errado. Olhou em volta. Ninguém notou sua presença. Então tirou do bolso um pedaço de papel e escreveu algo rápido. Uma equação, uma sugestão, uma possibilidade. Depois voltou a limpar o chão, como se nada tivesse acontecido. Mas naquele instante, Valéria Ramalho tinha começado a mudar o próprio destino, com uma ideia que 20 engenheiros não tiveram coragem de considerar. Valéria caminhava pelos corredores silenciosos da Albuquerque Tech com a naturalidade de quem conhecia cada canto como a palma da própria mão. O barulho do rodo, sendo empurrado, ecoava pelos vidros e paredes espelhadas, interrompido apenas por algumas vozes apressadas vindas da sala de reuniões à sua esquerda. Ela não queria ouvir, mas as palavras saltavam sozinhas pela porta entreaberta. Impossível, algoritmo inconsistente, fracasso no protótipo. Parou por instinto.
Fingiu reorganizar o carrinho de limpeza, mas, na verdade, sua atenção estava voltada para a tela gigante que mostrava uma série de códigos e gráficos. Ela apertou os olhos. Algo ali não batia. As fórmulas estavam desconectadas, a lógica incompleta. A solução estava ali, diante de todos, mas eles pareciam presos numa bolha de ego e jargões. Valéria respirou fundo. Não era o lugar dela. Aquela sala não lhe pertencia. Aqueles termos não estavam em sua farda. Mas o conhecimento, esse ainda vivia nela. 2 anos de engenharia não desaparecem só porque a vida manda parar. Pegou um guardanapo limpo do bolso do avental. Com a caneta que usava para anotar pedidos da chefe de limpeza, rabiscou rapidamente uma sequência de números e letras. Refez o cálculo base, corrigiu a matriz. Propôs uma abordagem que usava lógica de repetição com margem adaptativa. Era simples, era óbvio, mas às vezes o óbvio é invisível para quem só enxerga títulos. Dobrou o guardanapo com cuidado. Caminhou até a porta da sala como quem apenas passava por ali. Arthur, o diretor técnico, estava de costas. Ela aproveitou o momento. Com um gesto rápido e quase infantil, deslizou o papel dobrado sobre a mesa mais próxima, sem que ninguém percebesse. Em segundos, já estava do outro lado do corredor, limpando o chão como se nada tivesse acontecido. Valéria não esperava nada daquilo, nenhum obrigado, nenhum olhar, nem mesmo que notassem o papel. Mas lá no fundo, havia uma chama, pequena, silenciosa, uma esperança teimosa de que alguém algum dia olhasse para além da farda azul e visse quem ela realmente era. E naquela manhã, com a vassoura numa mão e o balde na outra, ela deixou para trás muito mais do que sujeira no chão. Deixou uma semente, um código diferente e uma pergunta no ar. E se alguém ousasse ler o que aquela faxineira acabara de escrever? Arthur chegou cedo naquele dia, como sempre fazia quando algo o tirava o sono. O projeto mais importante da empresa estava emperrado e a pressão dos investidores só aumentava. Colocou o café na máquina, sentou-se à mesa e ligou o computador. Antes de mergulhar nos relatórios, notou um papel amassado ao lado do teclado. Pensou em jogar fora, mas a caligrafia chamou sua atenção. Não era de nenhum engenheiro. Estava escrita à caneta, sem firulas, sem termos em inglês, apenas números, setas, sinais. Pura lógica. Ao ler as primeiras linhas, o coração de Arthur acelerou. Era a base do problema que eles vinham quebrando a cabeça havia dias, mas com uma abordagem completamente diferente. Ele leu de novo. E de novo. Fez os cálculos mentalmente. Aquilo fazia sentido demais para ser coincidência. Pegou uma folha em branco, refatorou as variáveis, aplicou os dados do sistema. O resultado veio limpo, redondo, exato. Encostou-se na cadeira, surpreso. Olhou em volta como se procurasse uma câmera escondida. Quem teria deixado aquilo? E por quê? Chamou a equipe técnica, tentou disfarçar o entusiasmo, mostrou a proposta como se fosse um esboço seu. Vamos testar essa lógica aqui. Pode parecer estranha, mas é promissora. Os programadores hesitaram, mas seguiram o comando. Em menos de meia hora, a plataforma travada começou a responder. Linhas de código que antes geravam erro, agora fluíam como água em correnteza. O problema tinha sido resolvido. Enquanto os engenheiros comemoravam, Arthur não tirava os olhos daquele papel rabiscado. Não tinha assinatura. Só a certeza de que não tinha vindo de nenhuma sala daquela ala. Ele então lembrou. No dia anterior, alguém tinha passado ali durante a confusão, discretamente, sem chamar atenção. A moça da limpeza, a que sempre carregava um caderninho no bolso e usava o olhar para escutar o mundo. Na sala de descanso, Valéria tomava seu café já morno, sentada num canto, quieta. Não esperava reconhecimento.
Nem sabia se o bilhete tinha sido lido. Apenas sentia um leve alívio no peito, como se tivesse feito a coisa certa, mesmo que ninguém jamais soubesse. Arthur entrou devagar. Observou-a por alguns segundos. Ela o encarou com naturalidade. Ele não disse nada, apenas deixou uma xícara limpa ao lado da dela. E antes de sair, soltou uma frase simples, mas cheia de significado. Gostei da sua lógica. Valéria não respondeu, mas por dentro, algo brilhou. Não era vaidade, era dignidade. E naquela pausa silenciosa entre um gole de café e a próxima sala a ser limpa, ela começou a acreditar que talvez ainda não fosse o fim da sua história. Talvez, só talvez, fosse o início. A sala de reuniões estava em silêncio. Ricardo Albuquerque, o CEO da empresa, observava a tela com os olhos semicerrados. Era raro ver aquele homem franzir a testa. Frio, metódico e direto, ele era conhecido por nunca demonstrar surpresa. Mas naquele momento, algo o incomodava. O problema que vinha atrasando o projeto havia semanas simplesmente desapareceu. Quem resolveu isso? A pergunta veio seca, cortante. Os engenheiros se entreolharam. Alguns encolheram os ombros, outros disfarçaram olhando para as próprias telas. Ninguém se manifestava. Ricardo cruzou os braços, respirou fundo e repetiu: "Eu quero nomes, agora." Foi então que Arthur pigarreou. Estava em pé, perto da lousa, com o papel rabiscado no bolso da camisa. Hesitou por alguns segundos. Poderia dizer que foi ele. Ninguém saberia. Mas olhou para a própria consciência e decidiu não ser mais um que rouba o brilho de quem merece. "Na verdade, senhor, esse cálculo não foi feito por ninguém da equipe técnica." Ricardo ergueu uma sobrancelha. "Como assim?" Arthur engoliu seco. "Foi deixado na sala, num pedaço de papel. Eu acredito que tenha sido uma das funcionárias da limpeza." Um riso contido escapou de um dos engenheiros no canto da sala. Outro virou o rosto, em sinal de desdém. Ricardo não riu, nem esboçou ironia, mas seu olhar gelou. "Você está me dizendo que uma faxineira resolveu o problema que parou o nosso time de elite por 2 semanas?" Arthur assentiu com a cabeça. "É exatamente isso." O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer código-fonte falho. Ricardo virou de costas, olhando pela janela de vidro para a cidade lá fora. Tinha algo ali que ele não conseguia digerir. E não era só a surpresa. Era o incômodo profundo de ver a estrutura que sempre confiou, sendo desafiada por alguém fora dela. "Quero conversar com ela", disse por fim. A frase caiu como uma bomba no ambiente. Os olhares se multiplicaram. Questionamentos mudos pairavam no ar. Lá no térreo, sem saber de nada, Valéria limpava a área da recepção com um pano úmido. Não imaginava que seu nome acabara de subir aos andares de cima, nem que o sistema que a ignorava estava prestes a encará-la de frente. O mundo dela ainda era o chão. Mas por algum motivo, naquela manhã, o mundo de cima começava a tremer. Valéria foi chamada à sala administrativa como quem é convocada a prestar contas. Achou que fosse sobre algum carrinho fora do lugar ou reclamação de limpeza. Limpou as mãos na barra do avental, ajeitou o coque e respirou fundo antes de bater na porta de vidro fosco. Do outro lado, Ricardo Albuquerque a esperava em pé, braços cruzados, expressão difícil de decifrar. A sala, moderna e cheia de telas, contrastava com a simplicidade da mulher que entrava em silêncio, com passos cuidadosos, como quem teme sujar um chão que não lhe pertence. "Você que deixou aquele cálculo na mesa da 32B?" Ele perguntou sem rodeios, os olhos fixos nela como se tentasse atravessar suas defesas. Valéria hesitou por um instante, depois assentiu. "Sim, senhor. Eu só escutei a discussão. E lembrei de algo que aprendi na faculdade. Não queria atrapalhar, só tentei ajudar." Ricardo não respondeu de imediato. Observava aquela mulher de uniforme azul marinho, com olhos firmes e voz serena.
Não havia arrogância ali, nem vergonha, apenas dignidade. Você estudou engenharia? Ele questionou. 2 anos, na USP. Precisei largar quando meu pai morreu. Minha mãe ficou doente e eu precisava trabalhar. A faculdade não esperou. O silêncio voltou, mais pesado que antes. Ricardo se virou, fingindo olhar um relatório, mas na verdade estava digerindo a quebra de suas certezas. Uma faxineira, sem diploma, com raciocínio mais claro que muitos dos seus engenheiros. Aquilo era desconfortável. Você sabe que não pode continuar interferindo no setor técnico, certo? A frase caiu como um balde de água gelada. Valéria abaixou os olhos. Eu entendo, senhor. Não voltará a acontecer. Mas antes de sair, ela olhou para ele com calma e disse, sem arrogância, apenas verdade, com todo respeito, eu não interferi, eu contribuí. E saiu, sem esperar resposta, sem olhar para trás. Naquela tarde, o comentário correu pelos corredores, feito vento em fogo seco. A faxineira metida à engenheira, a protegida do Arthur. Quer virar estrela agora? Cochichos, risos abafados, olhares enviesados. Valéria sentiu tudo, mas não demonstrou. Continuou limpando cada canto com o mesmo zelo de sempre. Mas por dentro, a ferida sangrava devagar. Na sala de descanso, Dona Helena ligou para saber como tinha sido o dia. Foi estranho, mãe. Acho que hoje eu apareci demais. E a resposta veio certeira, com a voz firme de quem já viu o mundo por dentro. Minha filha, tem gente que prefere a sujeira no sistema do que a verdade no chão. Valéria sorriu com os olhos cheios d'água. Pela primeira vez, ser invisível parecia ter sido mais confortável, porque agora que a viam, o incômodo começava. Na manhã seguinte, Valéria chegou mais cedo que o habitual. O céu ainda estava escuro quando passou pela portaria, e o segurança mal levantou os olhos para cumprimentá-la. O crachá frio, pendurado no peito, parecia pesar mais naquele dia. Ela sabia que estava sendo falada, sabia que seu nome havia deixado os bastidores da faxina e subido para os andares onde a porta só se abre com senha. Enquanto ela organizava os materiais de limpeza, Arthur apareceu inesperadamente. Estava sério, mas havia algo diferente em sua voz. Valéria, você pode subir comigo? O senhor Ricardo pediu sua presença numa reunião. Ela engoliu em seco. Não era medo. Era a sensação de que algo muito maior do que ela mesma estava prestes a acontecer. Limpou as mãos, ajeitou a camisa azul com dignidade e seguiu Arthur pelos corredores longos, onde todos a olhavam. Não como antes, como invisível, mas agora como uma peça fora do lugar. Entrou na sala de reuniões, onde 20 engenheiros já estavam sentados. Alguns sussurravam, outros franziram a testa ao vê-la. 1 ou 2 desviaram o olhar com desprezo escancarado. Ricardo estava na cabeceira da mesa. Quando ela entrou, ele fez sinal para que se aproximasse, sem oferecer cadeira, sem muita gentileza. Apenas apontou para a tela, onde o problema anterior estava resolvido. Este é o resultado do cálculo que você sugeriu. Está correto. E funcionou. Valéria assentiu. Fico feliz que tenha ajudado. Ricardo continuou. Temos outro desafio técnico, algo que nenhuma das soluções apresentadas até agora conseguiu contornar. Gostaria que você analisasse. Silêncio. Os engenheiros se entreolharam, incrédulos. Uma mulher sem diploma, de uniforme, dando opinião em projeto de alto nível. Valéria olhou para a tela. Leu os dados. Respirou fundo. Seus olhos se moveram rápidos, analisando os gráficos, interpretando os padrões. Após alguns minutos, sem uma folha, sem calculadora, apontou com o dedo. A resposta não está no algoritmo. Está na fonte do dado de entrada. Vocês estão tentando corrigir o cálculo, mas a origem do erro está na coleta. Um engenheiro riu, debochado. Outro bufou.
Mas Arthur se levantou, foi até o computador e aplicou a lógica sugerida por ela. 2 minutos depois, a tela ficou verde. Problema resolvido. Mais uma vez. Ricardo olhou fixamente para Valéria. Pela primeira vez, com olhos de quem não via só uma faxineira. Ela, por sua vez, não sorriu. Apenas baixou os olhos e disse: "Posso voltar para o meu setor agora?" E saiu, em silêncio. Lá fora, os mesmos corredores frios. Mas naquele instante ela sabia. O mundo não tinha mais como fingir que ela era só parte da limpeza. Porque agora, 20 engenheiros tinham visto o que ela era capaz de fazer. Nos dias que seguiram, a atmosfera dentro da Albuquerque Tech mudou. Não pelas paredes frias, nem pelos monitores ligados dia e noite. A mudança estava nos olhos, nos olhares tortos, nas sobrancelhas levantadas, nos cochichos apressados que cessavam sempre que Valéria entrava numa sala. Era como se sua presença incomodasse mais do que qualquer falha no sistema. Ela já não era invisível. Agora era uma ameaça ao conforto de um grupo acostumado a se sentir superior. Na sala de convivência, os comentários corriam soltos. Ela está se achando. Acha que é engenheira porque acertou uma conta. Logo escorrega e volta para o balde. Valéria fingia que não ouvia. Mas ouvia. Tudo. Cada palavra atravessava o peito como agulha. Não doía por insegurança. Doía porque ela sabia que se tivesse outro sobrenome, outra roupa, outro crachá, o talento seria motivo de celebração, não de desconfiança. Num dos dias mais difíceis, ao entrar na sala de informática para limpar, encontrou sua foto colada na lixeira. Um bilhete junto dizia: "Lugar de quem finge ser o que não é." Ela engoliu em seco. Pegou a foto com calma, jogou fora o bilhete e limpou a sala com ainda mais cuidado. Como se respondesse com dignidade onde muitos preferiam o ataque. À noite, em casa, deixou o cansaço escapar. Sentou-se no sofá ao lado da mãe, tirou os sapatos e desabou num silêncio cheio de lágrimas contidas. Dona Helena, sábia como sempre, colocou uma xícara de chá em sua mão e disse baixinho: "Minha filha, o problema deles não é você. É o espelho que você virou. Toda vez que alguém brilha de verdade, expõe o apagado nos outros." Valéria fechou os olhos por um instante. Queria gritar, queria sumir, queria entender por que fazer o certo era tão difícil. Mas ali, naquela casa simples, com cheiro de comida e amor, ela reencontrava forças. Sofia, sentada à mesa estudando, levantou os olhos e completou: "Você está abrindo caminho para quem nunca teve chance, só que ser a primeira sempre dói mais." E foi naquela noite, entre uma xícara de chá e um abraço demorado, que Valéria decidiu continuar. Não por vaidade, nem por reconhecimento, mas porque sabia que, se ela parasse agora, tudo que suportou teria sido em vão. Ela não queria um troféu. Queria apenas o direito de existir, ser ouvida e mostrar que o mundo não precisava ser só dos mesmos. Na segunda-feira seguinte, algo inesperado aconteceu. Ricardo convocou uma reunião geral com a equipe técnica. Disse que, diante do progresso recente, havia decidido propor um desafio prático. Seria uma espécie de laboratório aberto, com problema real, tempo limitado e solução coletiva. O que ninguém sabia, exceto Arthur, era que Valéria também havia sido convidada. Não como faxineira, mas como participante. Ao chegar, ela não entendeu de imediato. Pensou que fosse mais uma provocação. Querem me expor, me ridicularizar, me colocar à prova só para me ver cair. O coração batia rápido, as mãos estavam frias, mas a voz da mãe ecoava dentro dela. Não é para eles que você tem que provar nada, é para você mesma. Na sala de apresentação, havia 10 quadros brancos, laptops, códigos embaralhados e bancos de dados caóticos. Ricardo olhou para todos os presentes e anunciou:
A pessoa que conseguir encontrar a solução mais eficaz para esse sistema desorganizado vai ter sua proposta adotada oficialmente no projeto. Não disse mais nada. Não mencionou cargos, nem formação, nem currículo. O tempo começou a correr. Valéria caminhou devagar até o canto da sala. Pegou um marcador. Evitou os olhares. Sabia que metade ali torcia por sua falha. Mas ela não pensava neles. Pensava em Sofia, na apostila compartilhada, nas noites em claro revisando lógica, nos livros antigos que a mãe juntava do lixo para ela estudar. Pensava no pai, que morreu trabalhando numa obra sem receber o último salário. Pensava em tudo que a fez chegar ali. Os minutos passaram como relâmpago. Os engenheiros escreviam sem parar, teclavam com pressa. Valéria, em silêncio, começou pela base. Refatorou tudo, simplificou, cortou o excesso, usou a lógica que aprendeu na prática, não só na teoria. E quando o tempo terminou, ela foi a única que não parecia cansada. Só estava firme. Ricardo analisou todas as propostas. Chamou 2 técnicos para validar as simulações. O resultado foi indiscutível. Quem propôs essa solução? Perguntou, erguendo a folha com a resposta mais precisa. Valéria levantou a mão sem hesitar. Pela primeira vez, não sentiu vergonha por estar de uniforme, nem medo de ser julgada. Estava inteira ali, sendo quem ela era. Ricardo assentiu. Disse apenas: "Muito bem, solução aprovada." O silêncio na sala foi absoluto. Ninguém comemorou, mas também ninguém conseguiu questionar. Valéria saiu sem pressa. Passou pelos corredores, sentindo um novo tipo de cansaço. Não era físico, era emocional. Como se um fardo começasse, enfim, a sair dos ombros. Lá fora, o céu clareava. E dentro dela, pela primeira vez em muito tempo, nascia uma certeza. Ela não precisava ser aceita para ser capaz. Só precisava continuar. Naquela noite, Valéria voltou para casa mais em silêncio que o habitual. A vitória do dia ainda ecoava em sua mente, mas com ela também vinha um peso antigo. Um peso que nem a conquista de hoje conseguia apagar por completo. No fundo, uma pergunta persistia. Por que ela teve que provar tanto o que outros apenas herdaram? Sentou-se na beirada da cama e, ao abrir a gaveta da cômoda, encontrou um envelope amarelado. Dentro, a última carteirinha da universidade. Valéria Ramalho, Engenharia de Produção, Universidade de São Paulo. Ao lado, uma carta nunca enviada pedindo transferência para o noturno, que ela nunca pôde entregar porque naquele mesmo dia seu pai sofreu o acidente. As lembranças vieram como enxurrada. O telefone tocando às 5:30 da manhã. A notícia sem rodeios. O velório simples. E dias depois, as contas começando a se empilhar. Helena ficou doente de tanto chorar escondida. Sofia era só uma menina, com os olhos assustados e uma boneca sem braço no colo. Valéria tentou continuar na faculdade. Faltava, estudava de madrugada, fazia faxina aos fins de semana, até que o dinheiro acabou. Teve que trancar a matrícula. Disse a si mesma que era só por um tempo, mas o tempo virou rotina e a rotina virou distância. Ao invés de projetos e cálculos, aprendeu a consertar torneira, fazer faxina rápida e cozinhar em 30 minutos. Tornou-se especialista em economizar gás, saber o ponto da luz da rua para chegar em casa segura e calcular quanto arroz dava para 3 dias. Esse era seu verdadeiro currículo. Não constava em nenhum LinkedIn, mas era ele que tinha moldado sua mente afiada, seu raciocínio veloz, sua capacidade de pensar soluções práticas em cenários onde a maioria só via escassez. Do outro lado da casa, Sofia estudava com o mesmo afinco que Valéria um dia teve. E isso bastava. A irmã mais nova tinha chances que ela abriu com as próprias mãos. Valéria não tinha diploma, mas tinha legado. E naquele silêncio cheio de lembranças, ela percebeu: o mundo corporativo podia questionar seu crachá,
mas jamais entenderia o valor do que ela realmente construiu. Porque enquanto muitos acumulavam certificados, Valéria carregava a sabedoria de quem viveu. E às vezes, viver ensina mais que qualquer sala de aula. Naquela semana, a Albuquerque Tech respirava em outro ritmo. O projeto, antes travado, começava a andar. Mas havia algo além dos dados e códigos que impulsionava o progresso. E esse algo vinha do jeito com que Valéria olhava os problemas. Não era apenas raciocínio lógico, era sensibilidade, era empatia. Enquanto os engenheiros analisavam números frios, ela enxergava pessoas. Entendia que por trás de cada falha no sistema havia um usuário frustrado, alguém tentando acessar um benefício, uma mãe sem tempo para esperar a página carregar, um estudante tentando fazer matrícula sem internet boa. Era isso que a diferenciava. Ela não programava só com a cabeça, programava com o coração. Certa tarde, Ricardo entrou na sala onde parte da equipe testava um novo módulo da plataforma. Havia um impasse técnico sobre como organizar a interface. Uns queriam velocidade, outros visual bonito. Valéria, sentada num canto com seu velho caderno de anotações, escutava tudo. Quando foi chamada a opinar, sua resposta surpreendeu. Se a gente facilitar a navegação para quem nunca mexeu num sistema, a gente inclui mais gente. E se incluir mais gente, o sistema cresce. Cresce porque acolhe, não porque impressiona. Ricardo ficou em silêncio. A frase bateu fundo. Pela primeira vez, ele percebeu que ela via além do projeto. Ela via propósito. Naquela noite, ele a chamou para conversar em particular, não na sala de reuniões, mas num espaço reservado do jardim suspenso da empresa. Queria ouvir mais. Queria entender de onde vinha aquela clareza. Sentaram-se em silêncio por alguns minutos, apenas observando a cidade lá embaixo. E então ele perguntou: "Você pensa diferente de todo mundo aqui. Por quê?" Valéria respondeu com naturalidade, sem pose. "Porque eu não aprendi tudo em sala de aula. Aprendi ouvindo minha mãe conversar com as vizinhas, vendo minha irmã tentar estudar com a TV ligada, tentando entender boletos, contratos e promessas que ninguém explica pra gente. Eu penso no que dói lá fora e tento resolver isso aqui dentro." Ricardo respirou fundo. Não tinha mais ironia em seu olhar, só respeito. Pela primeira vez, via naquela mulher não só uma mente brilhante, mas uma alma que iluminava. "Você já pensou em ter um cargo aqui?" Ele perguntou, quase hesitando. Valéria sorriu com serenidade. "Não preciso de um cargo, Sr. Ricardo. Só preciso de espaço. Se tiver isso, o resto a gente constrói." E naquele instante ele entendeu. Havia um código que nenhuma máquina decifrava. Um código invisível, mas poderoso. E o nome dele era Valéria Ramalho. Nos bastidores da empresa, o desconforto com Valéria crescia tanto quanto sua influência. Cada acerto dela era, para alguns, uma afronta. Como se a presença de uma mulher sem diploma naquele ambiente técnico fosse uma rachadura na parede de concreto que sustentava o orgulho de muitos. Arthur percebia isso com clareza. E era o único que, além de respeitar Valéria, fazia questão de defendê-la abertamente. Em reuniões, quando alguém questionava suas contribuições, ele batia de frente. "Se fosse um engenheiro com MBA, vocês estariam aplaudindo." E os olhares abaixavam sem resposta. Mas naquele dia, a tensão chegou ao topo. Uma proposta de integração que Valéria ajudara a elaborar foi apresentada ao conselho. E mesmo com resultados claros e economia evidente, alguns diretores torceram o nariz. "Quem escreveu isso aqui?" perguntou um deles com desdém. Ricardo hesitou por um instante. O ambiente estava pesado, todos esperavam sua posição. E ali, naquele segundo, ele foi colocado contra a parede. Assumir que Valéria havia contribuído significava bancar a exceção.
romper com o discurso corporativo, ir contra a hierarquia. Mas ele não recuou. Essa proposta foi desenvolvida com participação direta da Valéria Ramalho. E sim, ela ainda é funcionária da limpeza. Um silêncio desconfortável tomou a sala. Mas Ricardo foi além. A genialidade não tem crachá. E se essa empresa quiser continuar inovando, vai ter que aprender a ouvir quem nunca teve vez. Arthur sorriu discretamente. Um sorriso de quem viu a ponte começar a se formar. Porque naquele momento, Ricardo não apenas reconhecia Valéria, ele começava a defender o espaço dela. No andar de baixo, Valéria estava limpando a recepção quando recebeu a mensagem no celular. Sua proposta foi aprovada. Parabéns. R.A. Ela parou por um segundo, leu de novo, sorriu com os olhos, mas não disse nada. Apenas continuou limpando com a mesma dedicação. Mais tarde, ao cruzar com Arthur no corredor, ele parou, colocou a mão no ombro dela e disse: "Você não tem ideia do quanto está mudando esse lugar." Ela respondeu com simplicidade: "Não quero mudar ninguém, Arthur. Só quero fazer o que eu sei." Mas o que ela ainda não sabia é que a presença dela estava fazendo mais do que isso. Estava levantando pontes onde só havia muros. E às vezes tudo que o mundo precisa para começar a mudar é que alguém como ela, invisível e resistente, não desista de existir. Na manhã seguinte, Valéria encontrou um envelope branco sobre seu carrinho de limpeza. Sem nome, sem logo, apenas uma letra R no canto. Abriu com cuidado. Dentro, um convite impresso em papel firme com uma frase curta: "Reunião reservada, sala 5A, às 14 horas. Assinado Ricardo Albuquerque." Ela olhou para o relógio. Ainda eram 10 da manhã. Tinha 4 andares para limpar, banheiros para revisar e um almoço simples para preparar na copa dos funcionários. Mas algo dentro dela a fazia andar com mais leveza naquele dia. Quando o relógio marcou 2 da tarde, Valéria subiu os degraus de cabeça erguida. Pela primeira vez, não teve medo dos olhos alheios. Se questionassem sua presença ali, ela saberia responder. Não com arrogância, mas com verdade. Ricardo a esperava, sozinho, sentado com uma pasta à frente. Fez sinal para ela sentar. Diferente de outras vezes, ele estava sereno, como se quisesse falar com alguém de igual para igual. "Valéria", começou, "o que você fez aqui vai muito além de resolver códigos. Você mudou a forma como eu vejo minha própria empresa." Ela manteve o olhar firme, mas o coração acelerava. Ainda não sabia onde aquilo ia dar. "Quero te fazer uma proposta, formal, um cargo técnico, com treinamento contínuo, participação em decisões e projetos. Você oficialmente como parte da nossa equipe de inovação." O silêncio que se seguiu foi quase poético. Valéria não respondeu de imediato. Respirou fundo. Olhou para as mãos, marcadas por anos de trabalho. Lembrou da mãe, da irmã, da faculdade interrompida, do uniforme azul. Tudo pulsava dentro dela. "Eu aceito", disse com voz firme, "mas com uma condição." Ricardo arqueou a sobrancelha, curioso. "Quero continuar morando na minha casa. Quero continuar indo de ônibus. Quero ser exemplo para quem olha para mim lá fora. Se eu mudar demais, quem vem atrás pode achar que não tem lugar aqui." Ricardo sorriu. Não o sorriso político que usava em eventos, mas um sorriso raro, verdadeiro. O tipo que só se revela diante de coragem autêntica, condição aceita. E naquele momento, entre um aperto de mão e uma nova etapa que se abria, algo ficou claro. Valéria não era só a exceção que incomodava o sistema. Ela era o começo de uma nova lógica. Uma lógica onde talento não tinha uniforme e onde o futuro começava com um convite justo. O crachá de Valéria agora era diferente. Não trazia mais o selo da terceirizada. Estava gravado com seu nome completo, a palavra inovação.
E na parte de trás, um pequeno símbolo prateado da equipe técnica da empresa. Era apenas um pedaço de plástico, mas para ela carregava o peso de anos de invisibilidade quebrados por coragem. No primeiro dia como parte oficial da equipe, Valéria chegou no mesmo horário de sempre. Não mudou o tom da voz, nem o jeito simples de se vestir. Passou pela recepção, cumprimentando todos com o mesmo sorriso de antes. Mas, por dentro, algo havia se realinhado. Ela sabia que agora não precisaria mais se diminuir para caber em lugar nenhum. Logo nas primeiras semanas, ficou claro que sua presença mexia com mais do que algoritmos. Ela trazia um outro tipo de inteligência, a emocional. Ao invés de competir, ela colaborava. Ao invés de proteger ideias, compartilhava. Chamava os estagiários pelo nome, perguntava se tinham comido, escutava quem ninguém ouvia. Arthur a observava com admiração. Em uma das reuniões, sussurrou para Ricardo: "Ela está mudando o clima da equipe sem alterar uma linha de código." Ricardo apenas assentiu. Já não via nela apenas talento, via liderança. Da mais rara que existe, a que inspira sem precisar mandar. Em casa, as coisas também mudavam. Sofia foi aprovada para cursar engenharia. Valéria chorou escondida no banheiro, de emoção. Sentia que todo o esforço agora se multiplicava, e Dona Helena, cada vez mais orgulhosa, costurava com carinho uma nova camisa social para a filha usar nas apresentações. "Mas não troca o coração, hein?" dizia sempre, "porque é ele que te trouxe até aqui." Valéria ria. "Pode deixar, mãe. Esse aqui ninguém programa." Certo dia, uma nova colaboradora, recém-contratada, se aproximou dela no corredor e disse: "Eu soube da sua história. Achei que nunca teria chance aqui. Mas quando vi você, eu entendi que talvez seja possível." Valéria abraçou a moça com carinho. Não precisava dizer mais nada, porque ali estava o maior reconhecimento que alguém como ela podia receber: ser farol para quem andou demais no escuro. Naquela noite, deitada na cama, Valéria escreveu no seu caderno de anotações: "Hoje percebi que a parte mais difícil da engenharia não é estrutural, é emocional. É construir dentro da gente um lugar onde a gente acredita que merece estar. E eu construí, tijolo por tijolo, dor por dor, sonho por sonho. Era a engenharia da alma. E essa nenhum diploma ensinava." O nome de Valéria começou a circular nos corredores de forma mais frequente. Mas agora não era apenas entre os funcionários de chão ou da limpeza. Era nos andares superiores, nas salas de reunião com portas fechadas, nos grupos de investidores que passavam pela sede da empresa e perguntavam: "Quem é essa mulher que transformou os resultados da equipe em 2 meses?" Para muitos, ela era uma revolução silenciosa. Para outros, um incômodo crescente. A verdade é que Valéria não fazia esforço para aparecer, mas sua presença escancarava o que muitos preferiam manter escondido: a falsa meritocracia, os privilégios disfarçados de competência, a cultura que confundia formação com sabedoria. Ela era a exceção que provava o erro da regra. Certo dia, durante uma apresentação interna, ela defendeu um novo modelo de interação para a plataforma da empresa. A proposta era ousada: incluir linguagem acessível, com adaptação para públicos de baixa escolaridade e usuários com deficiência. Parte da diretoria torceu o nariz. "Vai tirar a sofisticação da nossa marca", murmurou um gerente. Valéria não hesitou. Sofisticação de verdade é incluir, não excluir. O comentário se espalhou e a tensão aumentou. Dias depois, ela recebeu uma ligação anônima no celular da empresa. Voz disfarçada, tom agressivo. "Volta para o seu balde. Lugar de faxineira não é em sala de projeto." Ela ouviu até o fim. Não respondeu, mas guardou aquele silêncio com firmeza. No mesmo dia, alguém apagou seu nome da lista de palestrantes de um evento interno. Coincidência? Talvez. Mas Arthur,
que acompanhava tudo, reuniu provas. Levou até Ricardo. Estão tentando derrubar ela por dentro, disse firme. Ricardo olhou para o papel com os registros irritado. Eles não entenderam ainda. Ela não está em teste. Ela já provou tudo que tinha que provar. Na reunião seguinte, Ricardo foi direto. Quem estiver desconfortável com inclusão, pode procurar outro lugar. Estamos aqui para construir, não para manter castelos de ego. Valéria soube do episódio depois. Não procurou saber quem a atacou, nem quem tentou silenciá-la. Sabia que esse tipo de resistência não era pessoal, era estrutural. E estruturas, por mais sólidas que pareçam, tremem diante de um coração determinado. Naquela noite, voltando de ônibus para casa, Valéria encostou a cabeça na janela. O vidro tremia com o balanço da estrada, mas por dentro ela estava firme. Ela sabia o preço de incomodar o sistema, mas também sabia que, se o sistema se incomoda, é porque está começando a mudar. Foi numa manhã de sexta-feira que tudo começou. Valéria ainda nem tinha chegado à empresa quando seu nome começou a circular fora dos corredores internos. Um portal de tecnologia publicou uma matéria de tom provocativo. Faxineira lidera decisões técnicas em projeto milionário. A manchete estava acompanhada de uma foto antiga, tirada sem permissão, em que Valéria aparecia empurrando o carrinho de limpeza. Em minutos, os comentários se espalharam como veneno. Alguns exaltavam sua história como exemplo de superação, mas a maioria questionava: e o diploma? Isso é legal? Quem autorizou? As redes sociais fervilhavam. Memes, piadas cruéis, comparações. Vai querer médico sem CRM também? Era uma das frases mais repetidas. Quando Valéria chegou ao trabalho, sentiu o peso do olhar coletivo. Gente que antes a cumprimentava desviava os olhos. Outros cochichavam abertamente. Na tela do celular, notificações pulavam sem parar. Mensagens de apoio misturadas com insultos. Até o grupo da empresa no WhatsApp, onde antes quase ninguém falava com ela, agora era uma corrente silenciosa de julgamentos. Na sala de reuniões, a tensão era palpável. Ricardo segurava o jornal impresso com a matéria estampada na capa. Arthur, ao lado, batia com a caneta na mesa indignado. Isso foi orquestrado. Essa imagem é antiga. Alguém quis atingir ela direto na dignidade. Ricardo respirou fundo. Sabia que era mais do que uma crise de imagem. Era um teste, não só para Valéria, mas para ele mesmo. Até onde iria sua coragem de defender aquilo que dias atrás ele dizia acreditar? No andar de baixo, Valéria estava sentada sozinha na copa. Não tinha fome, não tinha sede. Só aquele vazio difícil de explicar, como se o mundo tivesse arrancado dela em segundos tudo o que ela construiu com anos de esforço. O telefone tocou. Era a dona Helena. Minha filha, eu vi na TV, tá todo mundo falando. Mas olha aqui para mim, você não fez nada de errado. Quem tenta levantar do chão incomoda quem nunca soube o que é cair. Valéria fechou os olhos. Uma lágrima desceu, pesada. Eu só queria ajudar. Só isso. E ajudou Valéria. Só que tem gente que prefere apagar a luz do outro do que acender a própria. Mais tarde, quando subiu para sua sala, encontrou um bilhete deixado em cima da mesa. Uma frase apenas: "Você não tem lugar aqui." Ela segurou o papel por alguns segundos. Depois, o dobrou com calma, colocou na bolsa e voltou a trabalhar. Mas por dentro, uma dúvida começou a gritar. Ela era, afinal, uma faxineira? Ou uma engenheira? Ou era tudo isso ao mesmo tempo e o problema era justamente esse? Nos dias seguintes, a vida de Valéria virou uma tempestade sem trégua. A história se espalhou pelos jornais, sites de opinião, programas de televisão. Todos tinham algo a dizer sobre a mulher que limpava o chão e, ao mesmo tempo, ajudava a construir um projeto avaliado em milhões. Uns a chamavam de gênio popular, outros de impostora, mas poucos, quase ninguém, se deram ao trabalho de ouvi-la. Na empresa, o ambiente se transformou.
O que antes era incômodo agora virou desprezo aberto. O elevador, que antes parava, começou a ignorá-la. O bom dia virou silêncio. As reuniões passaram a acontecer sem aviso prévio. Até o e-mail institucional dela foi bloqueado por manutenção. Valéria sentia cada gesto como uma faca entrando devagar. Não era só rejeição, era vergonha. Como se tivessem tirado sua roupa em praça pública e exposto tudo que ela era, como se fosse crime. Na Copa, um grupo de funcionários assistia a um programa de TV que falava dela em tom de deboche. A apresentadora dizia com voz aguda: "Da vassoura para a engenharia, só falta agora um pedreiro assumir a NASA." Riram alto. Ela entrou na sala nesse instante. Ninguém parou. Ninguém pediu desculpa. Ela apenas pegou seu café, mãos trêmulas, olhar no chão, e saiu. Ricardo, por sua vez, se mantinha em silêncio. Dizia a Arthur que estava resolvendo nos bastidores, que precisava de tempo, que não podia agir por impulso. Mas o tempo passava, e o silêncio machucava. E para Valéria, esse silêncio era o mais alto de todos os gritos. Uma noite, sentada na cama, olhou para o crachá que havia guardado com tanto orgulho. Passou os dedos sobre o nome. Valéria Ramalho, inovação. E pela primeira vez, sentiu que talvez aquilo nunca tivesse sido dela. Talvez ela só tivesse sido tolerada, enquanto foi conveniente. No dia seguinte, chegou cedo, como sempre. Entregou uma carta impressa e dobrada com cuidado à recepcionista. "Pode entregar ao senhor Ricardo, por favor? É minha carta de demissão." Saiu sem fazer alarde, sem discurso, sem cena, mas com a cabeça erguida, porque mesmo ferida, ela sabia quem era. E quando o mundo tenta te humilhar por ser quem você é, o maior ato de coragem é simplesmente seguir andando. Com vergonha na pele, sim, mas com dignidade nos olhos. Ricardo recebeu o envelope no fim da manhã. Estava no meio de uma reunião com o setor jurídico quando a recepcionista entrou e entregou o papel com a letra firme de Valéria. Ele soube imediatamente do que se tratava. Não precisou abrir para sentir o peso. Interrompeu a reunião, fechou a pasta e saiu. Rápido, sem dar explicações. Subiu até a sala da equipe de inovação, olhou em volta e encontrou a cadeira vazia. O crachá dela deixado em cima da mesa, junto com o caderno velho de anotações. Nada mais. Arthur chegou logo depois. Viu o semblante de Ricardo e não precisou perguntar. "Ela foi embora?" Ricardo apenas assentiu com a cabeça. "E você deixou?" Silêncio. Ricardo não era o tipo que perdia o controle, mas ali, naquele instante, havia algo quebrado em seu semblante. Algo que nem ele sabia explicar. Um misto de frustração, arrependimento e vazio. Ele sabia que deveria tê-la defendido antes. Tê-la protegido da exposição, dos ataques, das humilhações silenciosas. Mas não fez. Esperou demais. E agora? Ela tinha ido. Valéria, por sua vez, andava pelas ruas do bairro com passos leves, mas um coração arrastando lembranças pesadas. Não tinha arrependimento da decisão, apenas cansaço. O tipo de cansaço que não passa com sono, que não se cura com tempo. Era o cansaço de ser prova viva de que o talento, quando vem de baixo, precisa lutar 3 vezes mais. E ainda assim, muitas vezes, perde. Chegou em casa com a alma em silêncio. Sentou-se na varanda ao lado da mãe, que a esperava com chá quente e olhos de acolhimento. "Acabou, mãe", disse com voz baixa. Dona Helena apenas segurou sua mão. Se acabou, era porque não te merecia mais. Mais tarde, no quarto, Sofia entrou com os olhos vermelhos. "Você é minha heroína. Nunca esquece disso." Valéria sorriu, tentando segurar a emoção. "Só queria ter deixado um legado diferente. Mas você deixou. Você provou que é possível. Mesmo com tudo contra, você chegou lá. Eles é que não souberam o que fazer com isso." Naquela noite, Valéria olhou para o céu.
Sentiu o vento no rosto e fez um pedido baixinho, que nunca perdesse o amor pelo que fazia, mesmo que o mundo a machucasse por isso. Ela não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa: saía da Albuquerque Tech como entrou, com os pés no chão, mas agora com a alma muito mais firme. E às vezes, sair em silêncio é o único grito que o mundo respeita. A ausência de Valéria se espalhou pela empresa como uma falta que ninguém dizia em voz alta, mas todos sentiam. A cadeira vazia parecia mais presente do que muitos dos que ainda ocupavam seus lugares. O setor de inovação parou de avançar. As discussões voltaram a ser mornas, as ideias perderam a vida. Era como se o coração do projeto tivesse deixado de bater. Ricardo, no entanto, manteve a rotina fria. Continuava chegando cedo, lendo relatórios, passando orientações, mas não sorria. Não falava mais do que o necessário e, acima de tudo, evitava qualquer conversa que mencionasse o nome dela. Era como se ele mesmo quisesse apagar o erro, fingir que nada aconteceu. Arthur tentou, 1, 2, 3 vezes. Você vai mesmo deixar isso assim? Ricardo não respondia, apenas desviava o olhar. Ela foi humilhada e saiu sozinha. E você ficou calado. Isso diz muito mais sobre você do que sobre ela. As palavras ecoavam fundo, mas o orgulho era um muro difícil de escalar. Ricardo estava dividido entre o que sabia ser certo e o que temia parecer fraqueza. Em sua cabeça, pedir desculpas significava perder o controle. Admitir falha era colocar a própria autoridade em risco. Na reunião com investidores da semana seguinte, um deles perguntou casualmente: e aquela colaboradora brilhante, a que criou a estrutura dos últimos módulos, por que não está aqui? Ricardo engoliu seco. Respondeu com uma frase vaga, quase ensaiada: ela optou por seguir outros caminhos. Mas, por dentro, o incômodo crescia. A verdade é que ele não suportava a ideia de ter perdido Valéria. Não apenas pelo impacto no projeto, mas porque, aos poucos, ela havia mudado algo dentro dele, mostrado um tipo de inteligência que não vinha de livros, um tipo de coragem que ele nunca teve. Arthur não deixou passar. Ao final da reunião, foi direto: você perdeu mais que uma profissional, perdeu a única pessoa que te fez enxergar além dos números. Ricardo permaneceu em silêncio, mas naquele dia, ao chegar em casa, não abriu o notebook. Sentou-se sozinho no sofá, olhou para o próprio reflexo no vidro da varanda e se perguntou pela primeira vez, sem escudo: por que eu deixei ela ir? Porque, no fundo, ele sabia que foi o próprio orgulho que sabotou tudo e que, às vezes, o silêncio de um erro pesa mais que 1000 palavras ditas tarde demais. Era madrugada quando Valéria foi acordada por um barulho estranho vindo do quarto da mãe. Correu para lá e encontrou Dona Helena sentada na cama, com a respiração curta e o rosto pálido. O susto foi imediato. Sofia veio logo atrás, com os olhos arregalados, e juntas ajudaram a deitá-la com cuidado. Valéria ligou para o hospital mais próximo, chamou um táxi e, em minutos, estava na emergência. As horas seguintes foram de espera. A médica, com semblante sério, explicou: ela está com uma obstrução grave. Vamos precisar internar e fazer exames imediatos. Talvez cirurgia. Valéria assentiu, mesmo sem saber de onde tiraria o dinheiro. Naquela manhã, pegou o pouco que ainda tinha guardado e fez as primeiras despesas. Ligou para contatos antigos, procurou clínicas mais acessíveis, tentou negociar prazos. Vendeu o único notebook que usava para estudar à noite. Tirou da parede a televisão da sala. Ofereceu para vizinhos em troca de qualquer quantia. Sofia, mesmo jovem, tentou doar o próprio celular, mas Valéria não deixou. Você ainda tem muito chão para caminhar. Eu sou mais velha, já aguentei coisa pior. À noite, sentada sozinha na recepção do hospital, ela segurava a carteira no colo com apenas 3 notas dentro.
Pensou no projeto que ajudou a construir, no valor que gerou, nos milhões que circularam por suas mãos, sem que nada tivesse ficado com ela. Ela tinha salvado um projeto, mas agora precisava salvar sua casa e não sabia como. Do outro lado da cidade, Ricardo estava em uma reunião quando recebeu uma mensagem no celular. Era Arthur. Curta direta, um link para a notícia publicada num blog local. Mãe de Valéria Ramalho internada com urgência. Família pede ajuda. Ricardo congelou por um segundo. Leu de novo. O nome dela, a imagem da mulher que ele deixou ir, ali exposta por necessidade. Sem pensar, levantou-se da reunião e saiu. Entrou no carro, pegou o endereço com Arthur e foi direto ao hospital. Chegando lá, a encontrou de costas, sentada num banco, com a cabeça baixa. Valéria, chamou com a voz hesitante. Ela se virou devagar, surpresa, os olhos vermelhos, o rosto abatido. Ricardo, soube da sua mãe, eu quero ajudar. Ela se levantou, cruzou os braços e respondeu com firmeza. Não é dinheiro que vai consertar o que foi quebrado. Ele assentiu, envergonhado. Mas, por favor, deixa eu tentar. Valéria respirou fundo. Fechou os olhos por um instante. Ela sabia que, naquele momento, o que mais precisava era de força. E mesmo que fosse tarde, uma parte dela ainda acreditava que algumas pontes, se reconstruídas com verdade, podiam aguentar outra travessia. Ricardo não voltou ao escritório naquele dia. Ligou para sua secretária, cancelou os compromissos e passou o restante da tarde resolvendo o que, até então, nunca tinha imaginado que faria. Correr por alguém que ele mesmo deixou cair. Em menos de 2 horas, conseguiu transferir Dona Helena para um hospital particular, com estrutura melhor e equipe cirúrgica de prontidão. Não hesitou em usar os próprios recursos. Não consultou comitês. Não pediu autorização a ninguém. Fez porque precisava fazer. Porque, no fundo, sabia que aquilo não era só sobre saúde. Era sobre reparo, sobre dignidade. Valéria acompanhava tudo em silêncio. Assistia ao movimento sem falar muito. Viu os médicos se mobilizarem, a maca ser levada, os exames acelerados, tudo acontecendo com a força de alguém que, enfim, estava disposto a agir, não apenas a mandar. Horas depois, Dona Helena foi levada à cirurgia. Enquanto esperava, Valéria sentou-se ao lado de Ricardo na recepção. O tempo parecia imóvel. Mas, entre eles, o silêncio era cheio de coisas que não haviam sido ditas. Ele foi o primeiro a falar. Você tinha razão. Eu devia ter te protegido. Devia ter falado quando ainda dava tempo. Ela olhou para frente, sem encará-lo. Mas você escolheu se proteger primeiro. E eu entendo. A maioria faz isso. Ricardo abaixou a cabeça. Sentia um tipo de arrependimento que não era apenas profissional. Era humano. Sentia vergonha de ter sido conivente, de ter se escondido atrás do próprio nome enquanto ela, sozinha, carregava o peso de ser exceção. Eu não vim aqui para me redimir, disse ele. Eu vim porque não suporto mais fingir que nada aconteceu. E porque eu me importo com você, com sua mãe, com tudo que você representa. Valéria o olhou pela primeira vez. E seus olhos estavam menos duros, embora ainda machucados. Eu não preciso que você me salve, Ricardo. Nunca precisei. Mas se um dia você quiser caminhar do meu lado, vai ter que vir inteiro, sem farda de CEO, sem blindagem. Ele assentiu devagar. Eu vou. Um passo de cada vez. E começando com isso aqui, tirou do bolso um novo crachá, com o nome dela, o cargo oficial, e em letras pequenas a palavra fundadora. Valéria pegou o crachá. Olhou por alguns segundos. Depois, colocou sobre o colo e apertou a mão dele. Naquele momento, a porta da sala cirúrgica se abriu. A médica apareceu com um sorriso calmo. Cirurgia concluída. Ela está bem. Valéria fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, silenciosa.
E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que alguém, enfim, correu por ela, não por interesse, não por marketing, mas porque reconheceu o valor que o mundo tentou esconder, o valor de quem sempre correu pelos outros. Nos dias que seguiram a cirurgia, Valéria ficou praticamente morando no hospital. Cuidava da mãe com o mesmo zelo que, anos antes, dedicava aos corredores frios da empresa. Lavava as mãos, arrumava os lençóis, lia devagar os nomes complicados dos remédios. Cada pequeno gesto era uma oração silenciosa de gratidão. Ricardo apareceu todas as tardes, sem alarde, sem câmeras. Levava frutas, revistas, às vezes flores simples, compradas na porta do hospital. Nunca invadia o espaço. Apenas se sentava e esperava ela abrir o diálogo. E aos poucos, a barreira foi cedendo. Valéria passou a rir de algumas piadas dele, a escutar suas histórias, a vê-lo como homem, não só como chefe. Certa tarde, enquanto Helena dormia profundamente, Ricardo pegou uma pasta e colocou sobre a mesa da enfermaria improvisada. Eu pensei muito. Isso aqui é mais do que um pedido de volta. É uma proposta de criação, uma nova empresa, com outro nome, outra lógica, uma empresa social focada em educação, em inclusão e em oportunidades de verdade. Valéria folheou o documento. Leu os tópicos com atenção. Era um plano ousado. Envolvia criar centros de formação em tecnologia para jovens de baixa renda, oferecer bolsas, distribuir materiais, conectar talentos esquecidos às grandes empresas. Tudo inspirado na jornada dela. Mas com um detalhe essencial. O nome dela vinha primeiro na assinatura. "Você quer que eu lidere isso?" Ela perguntou com a voz baixa. "Não. Eu quero que você construa isso, do seu jeito, e que eu aprenda com você." Valéria permaneceu em silêncio por alguns segundos. O mundo ali fora continuava igual, barulhento, injusto, corrido, mas dentro daquela sala havia algo diferente, um espaço de reparo, de escuta, de começo. "Se eu aceitar", disse ela, "quero 3 regras claras." Ricardo assentiu, pronto para anotar. Primeira, nada de foto de ação social. A gente vai mudar vidas, não imagem. Segunda, as decisões têm que ser compartilhadas. E terceira, nenhum aluno nosso será chamado de exceção. Todos vão ser regra de um novo futuro. Ele sorriu. Fechado. E naquele momento, sem palmas, sem anúncios, sem holofotes, começava uma reconstrução. Não de prédios, mas de confiança, porque Valéria não precisava voltar ao que era. Ela estava pronta para começar algo que nunca existiu antes. E dessa vez, no centro da história. Não à margem. Meses depois, o que começou como um esboço virou realidade. Em um prédio reformado no subúrbio de São Paulo, com paredes pintadas por voluntários e janelas grandes que deixavam o sol entrar, nasceu o primeiro centro do projeto Código do Coração. Não era uma escola comum. Não havia uniforme, nem provas decoradas. Lá, os alunos aprendiam a programar, sim, mas também aprendiam a se enxergar com valor. Valéria fez questão de participar de cada detalhe, da escolha das cadeiras à redação do estatuto. O currículo incluía lógica, empatia, comunicação, história da periferia e oficinas com profissionais negros, mulheres e pessoas que venceram pela resistência, não pelo sobrenome. Logo na entrada, uma placa dizia: "Aqui, ninguém começa de baixo, todos começam de dentro." O projeto causou espanto. Investidores da antiga empresa mandaram mensagens curiosas, alguns oferecendo apoio com segundas intenções. Valéria recusava polidamente. Ela sabia o que estava construindo. Não era filantropia de fachada. Era justiça em forma de oportunidade. Ricardo, dessa vez, caminhava atrás, observava, aprendia, tomava nota. Assumiu o papel que lhe cabia, de apoiador, não de protagonista.
E isso, mais do que qualquer pedido de desculpas, foi o que reconstruiu o elo entre eles. No primeiro dia de aula, mais de 100 jovens ocuparam as cadeiras. Muitos nunca tinham tocado em um computador. Alguns chegaram com medo, outros com fome, todos com sede. Valéria entrou na sala com um sorriso calmo. Carregava o mesmo caderno velho que usou na Albuquerque Tech. Colocou-o sobre a mesa, respirou fundo e começou. Eu não estou aqui para ensinar tudo. Estou aqui para lembrar a vocês do que o mundo esqueceu de dizer. Vocês têm valor e o que a gente vai construir juntos vai provar isso. As palmas foram tímidas no início, mas logo viraram aplausos de verdade, daqueles que aquecem o peito. Sofia, agora universitária, filmava tudo com lágrimas nos olhos. Dona Helena, sentada no fundo, fazia crochê enquanto sorria com orgulho contido. Ali não havia pompa, nem luxo, mas havia sentido, porque o código do coração não era sobre tecnologia, era sobre acesso, sobre igualdade, sobre reprogramar um sistema inteiro, começando pela fé em quem sempre foi ignorado. E Valéria sabia. O que ela estava criando ali ia muito além dela. Ia alcançar vidas que ainda nem nasceram, mas que quando chegassem encontrariam portas abertas, porque alguém um dia teve coragem de escrever um código com alma. O auditório era grande, moderno, com refletores alinhados e cadeiras acolchoadas. Um evento aguardado por meses reunia investidores, educadores e representantes de empresas nacionais e estrangeiras. No telão, letras brancas sobre fundo preto anunciavam: Apresentação oficial, Código do Coração, um futuro programado com justiça. Valéria chegou cedo. Não usava salto nem roupa de marca. Vestia uma camisa branca simples, calça social e no pulso a pulseira artesanal que Sofia havia feito quando criança. Ela dizia: força é flor que cresce no concreto. Nos bastidores, os organizadores queriam que Ricardo falasse primeiro. Ele recusou. Hoje quem abre é ela. A empresa tem um nome e esse nome é dela. Valéria respirou fundo antes de entrar. Quando os holofotes se acenderam e o microfone foi entregue, o auditório silenciou. Ela caminhou até o centro do palco. A imagem de uma sala de aula da periferia apareceu atrás dela. Janelas abertas, crianças sorrindo, computadores simples. E então, com voz firme e tranquila, começou. Boa tarde, meu nome é Valéria Ramalho. Talvez alguns de vocês me conheçam como a ex-faxineira que virou destaque num projeto de inovação. Mas antes disso, eu era só uma menina com sede de aprender e medo de ser invisível. A plateia escutava atenta. Ninguém mexia no celular. Eu fui retirada da faculdade por necessidade, rejeitada por não ter diploma e ridicularizada por pensar diferente. Mas foi no chão da empresa que eu aprendi o mais importante, que inteligência sem empatia é só vaidade, e que sistema justo não se constrói com exceções, mas com acessos. Ela então mostrou números, resultados concretos, centenas de jovens treinados, dezenas empregados, projetos reais em andamento. A linguagem era técnica, mas com alma. O auditório aplaudia com força crescente. No fim da apresentação, Valéria respirou fundo e concluiu. O Código do Coração não é um projeto de caridade, é um grito coletivo. Um grito que diz: a periferia não precisa de piedade, precisa de espaço, e quando tem, entrega excelência. O público se levantou. Aplausos ecoaram pelas paredes. Alguns choravam discretamente, outros filmavam encantados. Sofia, na primeira fileira, apertava a mão da mãe. Ricardo, de pé, aplaudia com olhos marejados. O mediador do evento subiu ao palco, visivelmente emocionado. Senhores e senhoras, é com orgulho que anunciamos. Um fundo internacional acaba de confirmar 50 milhões de reais para expandir o projeto Código do Coração para 5 estados brasileiros.
Mais aplausos, mais lágrimas. Valéria sorriu, emocionada, mas não por vaidade, por saber que, naquele instante, a menina invisível se tornava a voz de uma geração, e a voz dela não tremia mais. Era forte, clara e, finalmente, era ouvida. O auditório ainda ecoava aplausos quando Valéria desceu do palco. Abraçou Sofia com força, beijou a testa da mãe e cumprimentou os alunos do projeto um por um, como quem agradece mais do que recebe. Para ela, aquele momento não era um troféu, era um símbolo de reparação. Uma resposta viva a tudo que um dia tentaram calar nela. Ricardo a observava de longe. No rosto dele havia algo que nunca se via nas reuniões: vulnerabilidade. Ele já não era o CEO intocável, o estrategista controlado. Era um homem que tinha aprendido a escutar e, acima disso, a sentir. Quando os últimos convidados começaram a sair, as luzes baixaram. A trilha de encerramento tocava baixinho. E então, diante de todos os que ainda estavam presentes, alunos, professores, apoiadores, jornalistas, Ricardo se aproximou, pegou o microfone que ainda estava ligado e respirou fundo. Valéria virou-se devagar, o olhar confuso. Ricardo. Ele sorriu, inseguro como nunca estivera diante dela. Valéria Ramalho, você me ensinou o que nenhum diploma, cargo ou liderança me ensinou. Me ensinou que coragem é amar sem defesa, que dignidade é se levantar mesmo quando o mundo inteiro quer te ver no chão, e que amor é entrega, não contrato. O público murmurou em emoção. Alguns gravavam, outros já choravam. Hoje você é referência nacional, mas para mim você sempre foi a mulher que transformou um sistema só com uma caneta na mão e um coração inteiro. Ricardo então se ajoelhou, de verdade, ali no meio do palco, e tirou do bolso uma caixinha pequena com um anel simples, elegante, sem exageros, como ela era. Você me aceita, não como homem poderoso, não como empresário, mas como alguém que quer caminhar ao seu lado, que aprendeu a amar, depois de aprender a se calar. Valéria levou as mãos ao rosto, riu, chorou, e por alguns segundos ficou sem reação. O auditório estava em silêncio absoluto. Então, ela caminhou até ele, pegou sua mão e respondeu com a voz embargada, porém firme: sim, mas só se for para construirmos juntos, porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que ninguém vence sozinho. Aplausos explodiram mais uma vez, mas dessa vez havia algo além de admiração. Havia comoção, havia esperança. Valéria não era mais apenas símbolo de superação. Ela era agora, também, símbolo de um amor que nasceu da verdade e de um futuro que se constrói com respeito, não com poder. Na noite seguinte ao evento, Valéria estava em casa, sentada no mesmo sofá gasto onde, anos antes, chorou em silêncio ao sentir que o mundo nunca abriria espaço para ela. Mas agora, ela segurava nas mãos não um crachá descartado, mas o rascunho do próximo polo do projeto Código do Coração a ser inaugurado em Fortaleza. Ao redor, tudo parecia igual. As paredes simples, o cheiro do café feito por Dona Helena, a risada leve de Sofia estudando na mesa. Mas por dentro, tudo era diferente. Ali, naquela sala modesta, nascia um império que não se media em cifras. Mediam-se em vidas, em chances dadas, em vozes ouvidas. Valéria fechou os olhos por um instante e, como num filme silencioso, deixou a mente revisitar o caminho percorrido. Viu a si mesma aos 19, sentada no chão do quarto, cercada por apostilas usadas e contas atrasadas. Viu o pai sendo enterrado sem honra. Viu a mãe escondendo a dor para não preocupar as filhas. Viu a menina que por 2 anos limpava banheiros e corredores enquanto escondia dentro de si o que ninguém queria ver. Um brilho que não combinava com o uniforme.
Lembrou do primeiro cálculo rabiscado num guardanapo, da sensação de não pertencer, do bilhete cruel na mesa, da humilhação pública e da força silenciosa que a fez não desistir. Lembrou também do primeiro olhar sincero de Ricardo, do pedido de desculpas não dito com palavras, mas com atitude, e daquele momento no palco onde a vida lhe devolveu, diante de todos, algo que o mundo tentou roubar: o direito de ser amada, sem precisar se provar. Ela então se levantou, pegou uma folha em branco e começou a escrever. No topo da página, escreveu: nova aula inaugural, turma de setembro. Mas antes de qualquer conteúdo, escreveu uma única frase no centro da folha: você não precisa ser perfeita, só precisa continuar. Porque no fundo ela sabia, a vassoura que empunhava antes não era símbolo de fracasso, era símbolo de resistência, e a visão que carregava agora era a de alguém que nunca teve tudo, mas nunca deixou de acreditar que podia construir qualquer coisa, se tivesse coragem o bastante para continuar. Valéria Ramalho, a mulher que o mundo tentou apagar, agora acendia luzes por onde passava. E não havia mais teto que a impedisse de crescer. A nova sede da Código do Coração foi inaugurada 3 meses depois, no coração de um bairro esquecido pelos mapas oficiais. Onde antes funcionava um antigo depósito abandonado, agora havia janelas amplas, corredores coloridos, computadores ligados e sorrisos por todos os lados. Não havia catraca, não havia burocracia. Os alunos entravam como quem entra em casa, descalços, às vezes com medo, mas sempre acolhidos. Lá, ninguém precisava provar nada antes de aprender. Valéria fez questão disso, porque ela sabia o que era carregar o peso de precisar justificar a própria presença em cada sala. A imprensa compareceu, as câmeras estavam posicionadas, jornalistas queriam detalhes, manchetes, declarações fortes, mas Valéria, com sua calma habitual, desviava do foco. Dava voz aos professores, aos alunos, aos pais que, emocionados, diziam coisas como: meu filho voltou a sorrir. Ou, ela me deu esperança onde só havia dívida. Um repórter se aproximou insistente: você não pensa em transformar isso numa grande empresa de tecnologia social? Já há investidores interessados em escalar o modelo. Valéria respondeu com gentileza firme: não estou aqui para escalar número, estou aqui para plantar dignidade. E isso dizia tudo. Ela recusava convites para programas de TV que queriam explorá-la como símbolo de superação simplista. Recusava também propostas milionárias de empresas que queriam associar a imagem dela a produtos. Não queria ser um case, queria ser uma ponte. Ricardo, agora parceiro e companheiro, cuidava da parte administrativa, mas sempre sob a orientação de Valéria. Era ela quem decidia os rumos, era ela quem dava o tom. E ele, mais do que ninguém, sabia que esse era o melhor caminho, porque havia aprendido ao lado dela que liderança de verdade não se impõe, se constrói. Sofia, formada em engenharia e agora professora no projeto, desenvolvia um curso introdutório para mães solo. Elas sabem mais de cálculo do que imaginam, dizia sorrindo. Dona Helena, sempre presente, plantava ervas num pequeno canteiro nos fundos da sede. Toda ideia precisa de raiz, explicava para os visitantes. E assim, a Código do Coração não se tornou apenas uma empresa, virou um novo mundo possível. Um espaço onde o impossível era desmontado todos os dias, com paciência, com cuidado, com humanidade. Valéria olhava tudo aquilo sem precisar dizer muito. Sabia que a transformação verdadeira não faz barulho. Ela germina devagar, até florescer com força. E naquele pedaço de chão onde um dia ela foi invisível, agora cresciam sonhos. E todos tinham nome, todos tinham voz, e todos tinham, pela primeira vez, um lugar seguro para começar.
O casamento de Valéria e Ricardo não aconteceu num salão chique, nem teve lista de convidados com sobrenomes importantes. Foi no quintal da casa onde tudo começou. No mesmo quintal onde Valéria estudava à noite, com a cabeça apoiada num travesseiro velho, enquanto ouvia a mãe fazer café e Sofia sussurrar os sonhos de menina. As cadeiras eram simples, as flores vieram da feira. A decoração foi feita por alunos do projeto. Um deles, de apenas 14 anos, escreveu num cartaz pendurado no portão: "Hoje, a mulher que varria o chão se casa com quem aprendeu a enxergar." Helena estava linda, com um vestido azul claro feito por uma vizinha costureira. Os olhos dela brilhavam como se enxergassem muito além daquele momento, como se revissem o passado e dissessem em silêncio: valeu a pena. Sofia organizava tudo com um sorriso largo e um cronograma escrito à mão. Dizia a cada 10 minutos: vai dar certo, vai ser lindo, porque é real. Quando Valéria entrou, não havia tapete, mas havia chão. Um chão que ela conhecia bem, que havia limpado, pisado, regado com lágrimas e sonhos. E agora, caminhava por ele como quem pisa em história. Ricardo a esperava no centro do quintal, de terno simples, sem gravata, com os olhos marejados. Quando ela se aproximou, ele segurou suas mãos com firmeza. E antes mesmo que o oficiante começasse a cerimônia, ele falou: Valéria, nesse quintal onde você reconstruiu o mundo, eu quero ser só mais um que aprendeu com você. Não prometo perfeição, mas prometo escuta, caminho e mãos dadas. Ela sorriu, com ternura, e respondeu: eu não quero conto de fadas, quero verdade, quero rotina com alma e quero continuar sendo quem sou, mesmo com alianças nos dedos. As palavras não foram ensaiadas, mas foram sentidas por todos. A cerimônia foi breve. Os votos, simples. Os abraços, longos. Na hora da festa, uma roda se formou com os ex-alunos, agora transformados em professores, empreendedores, mães, líderes. Cada um fez questão de dar um depoimento. E cada história trazia um mesmo ponto em comum. Se hoje estou aqui, é porque alguém um dia acreditou em mim, mesmo quando ninguém mais acreditava. A noite caiu. As luzes foram acesas. A música era brasileira, alegre, de quintal. E no centro daquele pequeno mundo, Valéria dançava com sua mãe. Passos lentos, coração cheio. Porque naquele dia, não era só ela que estava sendo celebrada. Era tudo o que ela construiu, pedra por pedra, com amor, dor, resistência e fé. A casa estava em silêncio na manhã seguinte ao casamento. O quintal ainda guardava os rastros da festa. Fitas penduradas no varal, copos vazios sobre a mesa de madeira e o perfume doce das flores que resistiram à madrugada. Dona Helena sentava-se em sua cadeira de balanço, com o crochê no colo e o olhar distante, como se revivesse cada momento em câmera lenta. Não dizia muito, mas seu silêncio era cheio de palavras guardadas. Valéria apareceu na porta, descalça, segurando 2 xícaras de café. Mãe, posso me sentar com a senhora? Claro, filha, aqui sempre cabe mais uma. Sentaram-se lado a lado, em silêncio por alguns minutos. O vento balançava leve as folhas da mangueira. Ao fundo, o rádio tocava uma música antiga que embalava memórias. Valéria segurou a xícara com as 2 mãos e, olhando para o chão, murmurou: às vezes eu ainda acho que estou sonhando, que vou acordar e estar de novo naquele ônibus lotado, com o uniforme suado e a mochila rasgada. Helena olhou para a filha com ternura e respondeu: é porque a dor, quando é muito grande, demora para sair de dentro. Mas você não precisa ter medo de acordar, porque o que você construiu não foi sonho, foi coragem. Valéria sorriu, emocionada. A senhora foi minha força o tempo todo. Mesmo quando ninguém acreditava, a senhora dizia: vai, filha, anda com fé. Helena sorriu também, mas com os olhos.
Depois colocou a mão sobre a de Valéria e falou com aquela voz mansa que sempre dava jeito. Sabe qual foi a melhor coisa que você fez? Não foi criar empresa, nem levantar prédio. Foi não se deixar endurecer. Você teve todos os motivos para virar pedra, mas escolheu continuar sendo ponte. Aquelas palavras ficaram ecoando. Sofia apareceu na varanda com o caderno de anotações nas mãos. Observava as duas em silêncio, absorvendo tudo. Sabia que aquelas conversas eram joias, verdades passadas sem pressa, e que um dia seriam memória viva. Helena então se levantou devagar. Caminhou até o jardim e regou as plantas com o resto do café frio. Fez isso sempre, como um ritual. Valéria ficou ali, observando, e pensou: a vida é mesmo uma mistura de simplicidade e sabedoria, e que, no fundo, todas as grandes lições que ela aprendeu vinham dali, de uma mulher silenciosa, de um quintal com terra vermelha, de um amor que nunca precisou gritar para ser escutado. Era uma tarde clara de primavera quando Valéria recebeu a carta. O envelope era elegante, com o brasão da Universidade de São Paulo em relevo dourado. Ao abrir, os olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de terminar a leitura. A universidade onde um dia ela teve que trancar o curso por falta de condições, agora a convidava para receber um título honorário. Engenheira emérita em inovação social e tecnologia humana. Um reconhecimento não pelos créditos acadêmicos, mas pela contribuição real à sociedade, pela prática, pela inspiração. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, segurando o papel com as duas mãos, como quem carrega um pedaço da própria história, devolvido com honra. Sofia entrou no quarto, viu a cena e entendeu tudo. É seu, nunca deixou de ser. Valéria sorriu. Demorou, mas chegou na hora certa. No dia da cerimônia, o auditório da universidade estava lotado. Antigos professores, estudantes, jornalistas, autoridades. Mas para Valéria, os mais importantes estavam nas primeiras fileiras. Dona Helena, de vestido florido, com olhos marejados. Sofia, de caderno em mãos, registrando cada detalhe. E vários dos alunos do projeto, sentados como se fossem seus filhos de alma. Quando o reitor a chamou, um silêncio respeitoso tomou o ambiente. Ela caminhou até o palco com passos firmes. Não usava beca. Usava a mesma roupa com a qual costumava dar aula no projeto. Queria lembrar que sua trajetória era de verdade, não encenação. O microfone estava ali, mas ela demorou a falar. Observou a plateia. Respirou fundo e, com a voz limpa, começou. Durante muito tempo eu achei que esse lugar não era para mim, que eu não era inteligente o bastante, que sem diploma eu não teria valor. Mas hoje eu entendo que o conhecimento que me formou também veio da vida, da luta, do chão. Fez uma pausa. Os olhos de muitos já estavam molhados. Este diploma que recebo hoje não é só meu. Ele é da minha mãe, que me ensinou dignidade sem precisar de livro, da minha irmã, que estudou segurando a luz da fé, e de cada pessoa invisível que o sistema quis empurrar para a margem, mas que carrega dentro de si uma potência adormecida. O auditório se levantou. Aplausos demorados. Em pé, sem pressa. Valéria não chorou, mas sentiu o peito arder de emoção. Porque naquele momento, o que ela recebia não era apenas um reconhecimento, era uma reparação. Era o símbolo concreto de que o mundo, ainda que aos poucos, começava a enxergar. E aquele diploma, mais do que um papel, era a prova viva de que coragem também educa, e que nenhuma formatura é maior do que a de não desistir de si mesma. O convite veio de última hora. Uma emissora nacional de grande audiência preparava uma série especial sobre brasileiros que mudaram o rumo da educação. Valéria hesitou. Não gostava de holofotes nem de palavras ensaiadas, mas depois de conversar com Dona Helena, decidiu aceitar. Não por vaidade, mas por missão. Vai, filha.
disse a mãe. Tem gente que só vai acreditar no próprio valor depois de ouvir o que você tem para dizer. No estúdio, tudo era técnico, cronometrado, luz, câmera, perguntas rápidas, mas Valéria, fiel ao que sempre foi, não deixou o ambiente moldar sua essência. Quando o apresentador lhe perguntou qual conselho ela daria a alguém que hoje se sente pequeno demais para sonhar alto, ela olhou direto para a câmera e falou: Quando eu era faxineira numa empresa de tecnologia, escutei muita coisa calada. Gente dizendo que eu não tinha lugar ali, que sem diploma minha palavra não valia. Mas eu sabia o que sabia porque vivi, porque observei, porque tive que aprender o mundo de outro jeito. O silêncio no estúdio foi imediato. Os técnicos pararam. O apresentador apenas escutava, sem interferir. Tem muita mente brilhante escondida atrás de uniformes. Uniforme de limpeza, de caixa de supermercado, de cozinheira, de gari. O problema é que o mundo ainda insiste em confundir conhecimento com aparência. Ela respirou fundo e completou. Se você me perguntar hoje o que eu sou, eu respondo com clareza. Eu sou engenheira, mas não só de sistemas. Eu sou engenheira de caminhos, de sonhos, de pontes. E tudo isso nasceu quando ninguém me via. Então, por favor, não subestime quem você ignora. Pode ser essa pessoa que um dia vai te salvar. O apresentador encerrou a entrevista sem palavras grandiosas, apenas com um agradecimento sincero e os olhos marejados. Nos dias seguintes, o trecho viralizou. Redes sociais explodiram com vídeos, comentários, agradecimentos. Professores usaram a fala de Valéria em sala de aula. Jovens escreveram cartas. Mães enviaram mensagens dizendo que agora, ao verem suas filhas lavando o chão e estudando à noite, acreditavam num futuro melhor. Mas Valéria seguia no mesmo ritmo. Entrava na sede da Código do Coração cedo, saía tarde, ouvia cada aluno com atenção. Porque para ela, mudar o mundo não era sobre discursos, era sobre lembrar todos os dias que genialidade não tem uniforme e que o verdadeiro brilho não precisa de crachá dourado para ser visto. Os meses passaram e a rotina no Código do Coração se firmou como uma pulsação constante de esperança. Novas unidades estavam sendo planejadas. Parcerias com universidades se multiplicavam. Jovens, antes desacreditados, agora ministravam oficinas, criavam soluções, desenvolviam aplicativos com impacto real na vida de pessoas comuns. Valéria e Ricardo dividiam o comando do projeto, mas mais do que isso, dividiam a vida. Ele, que um dia teve medo de se conectar, agora era alguém presente, leve, disposto. Ela, que um dia se blindou por sobrevivência, agora permitia que o amor ocupasse espaços que antes só conheciam luta. Não havia ostentação entre eles. O amor era vivido nos detalhes. Um café deixado sobre a mesa, um bilhete escrito à mão, um olhar cúmplice durante uma aula. Os dois sabiam que ali não havia contos de fada. Havia construção, diária, firme, com escuta e respeito. Certa noite, enquanto organizavam um mural com fotos dos alunos, Valéria segurou uma imagem nas mãos. Era de uma aluna de 12 anos, com uniforme colorido e olhos cheios de brilho. Na legenda, ela mesma havia escrito: "Aqui eu aprendi a existir." Valéria se emocionou. Ricardo a abraçou por trás, encostou o queixo em seu ombro e sussurrou: "Você não tem ideia de quantas vidas você transformou." Ela sorriu, mas respondeu com o coração: "Tenho sim, porque todas elas transformaram a minha também." Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Não havia necessidade de dizer mais nada. Era como se cada gesto ao longo da jornada tivesse levado até ali. Até aquele ponto onde, enfim, o amor não era mais resistência. Era abrigo. E foi então que Ricardo olhou nos olhos dela e disse: "Se tudo isso acabasse hoje e eu tivesse que escolher só uma coisa para levar comigo, eu levaria você.
Porque de todos os códigos que a gente escreveu, o mais forte foi o que nasceu aqui dentro. Ele tocou o peito. Ela tocou o dele. Não precisavam de contrato nem de cerimônia. O que existia ali era mais poderoso do que qualquer papel assinado. Era amor com raiz. Amor que veio depois da dor. Amor que não precisou de palavras bonitas para existir. Porque no fim, depois de tudo, o código mais difícil de decifrar e o mais necessário de todos sempre foi o amor.